Olá a todos, vamos começar aqui nossa aula de processos de fabricação. A princípio falando sobre uma pequena introdução que danado vem a ser essa questão de processos de fabricação. Então, basicamente, que danado nós iremos ver neste curso. Nós vamos falar sobre os processos e como esses processos são utilizados para transformar um metal. Opa, adiantei. Transformar um metal que na natureza é encontrado em forma de óxido em alguma coisa útil para a gente, tá? Então a gente vai basicamente passar por essa matéria vendo a questão de onde eu saio com o metal, que encontrado na natureza, tá? Que na forma de óxidos, ou seja, na forma de literalmente de rochas. E através dessas rochas ou desses minérios a gente transforma esse minério em um metal e do metal a gente dá a forma desejada. Então, indo de, sei lá, de fio de cabo elétrico, fios e cabos elétricos até, sei lá, carcaças de carros, tá? Então é isso que a gente vai ver durante este curso. Então, basicamente, os processos de fabricação metálicas, ou que danado para a gente utiliza, então, na fabricação desses produtos metálicos, a gente utiliza processos que visam dar forma ao metal puro ou liga metálica. Lembrando que, na quase totalidade das vezes, nós utilizamos uma liga metálica. O que danado vem a ser uma liga metálica? É uma mistura de elementos químicos, tá? Que aqui pode ser metal mais metal ou metal e um não metal, tá? Então, por exemplo, vou ter uma liga cobre-níquel, tá? Então vou ter dois elementos metálicos. Tenho o aço, que eu vou ter um elemento, o ferro, que é metálico, e o carbono, que não é metálico, tá? Então, quando eu junto diferentes elementos e faço um terceiro, eu vou ter uma liga, tá? Então, basicamente isso aqui, a gente vai ver, se vocês se lembrarem lá de fundamentos desses materiais, isso aqui vai chamar de uma solução sólida. Ou seja, faço uma mistura de dois elementos sólidos para obter um terceiro elemento que vai ter propriedades intermediárias entre um e outro. E essas propriedades saímos brincando para se obter a mais otimizada possível para uma determinada aplicação. Raramente a gente utiliza o metal puro. Tá? Em algumas situações é utilizado puro ou quase totalmente puro. Tá? Então, mas basicamente quase a totalidade dos processos a gente vai utilizar ligas metálicas. Isso tem a ver com a questão de propriedades. Tá? Então, se eu desejo um determinado tipo de propriedade, coloco um elemento que vai me dar essa propriedade. Por exemplo, não sei se vocês têm conhecimento, mas tem um negócio chamado, muito em eletrônica, chamado solda branca. Aquela solda que alguém utiliza lá um ferrinho de solda, tá? Faz de conta que é um ferro de solda. Isso aqui esquenta e chega aqui com uma solda, uma liga metálica, estânio e chumbo. Por que estânio e chumbo? O estânio é um bom condutor, o chumbo baixa temperatura de fusão. Então faço uma mistura desses dois, tem um elemento que eu consigo derreter com um simples ferro de solda. Tá? Então faço essas brincadeiras a depender do que a gente está interessado. Tá? Então a gente vai pegar esse material que está na natureza, transformar em um metal, a partir disso transformar em uma liga, a partir disso dar forma. Então essa transição é o que a gente chama de processos de fabricação. Então essa forma dos metais é extremamente variável, pode ir de elementos extremamente simples, geometria extremamente simples, como por exemplo aqui um cabo elétrico, até coisas extremamente complexas como um bloco de
motor a combustão, por exemplo, tem dentro de um carro. Então, isso pode ir de uma coisa singela, tá? Bem simples, sem muita coisa rebuscada, sem muitas reentrâncias, até elementos com uma complexidade geométrica gigantesca. Da mesma forma, as dimensões podem ser tanto coisas muito pequenininhas, por exemplo, um carrinho de Hot Wheels, até coisas gigantescas, como por exemplo, turbina de uma usina hidrelétrica, turbina de um avião. Então, tudo isso feito a partir de metais. Como a gente está dando forma a esses metais, isso entra na questão da conformação mecânica que vai ser estudada dentro dessa matéria. Além disso, tem outras coisas. Por exemplo, a dobradiça de uma porta. Que danado deve ter uma dobradiça de uma porta? Deve servir de dobradiça, obviamente, duas partes, parecendo um livro que se abre. E além disso, tem que ter furos para fixar essa dobradiça na parede e na porta. Então, esses buracos colocados são feitos em uma etapa posterior que é chamada de usinagem. Então, reparem que pega um metal que está na forma de óxido na natureza, extraio somente o metal, esse metal misturo com outros elementos para gerar um terceiro, desse terceiro passo por um processo para dar forma e chegar no que eu quero. Tá? E nesse processo, eu vou fazendo em cada uma das etapas uma série de trabalhos para chegar naquilo que nós desejamos. E quando nós chegamos nessa parte de usabilidade, o que vai nos interessar são as propriedades. E aqui os metais apresentam uma variedade enorme de propriedades. As mais evidentes, as que são mais levadas em consideração, são as propriedades mecânicas. Entretanto, existem outras, como por exemplo, propriedades superficiais. Então, tudo vai depender da aplicação. Então, posso ter elementos que, sei lá, com baixa propriedade mecânica, mas que para uma determinada aplicação é extremamente eficiente. Então, vai depender do que eu quero fazer e dos elementos que tem em mãos para fazer essa peça, tá? Então, basicamente, o que é que acontece? Aqui tem um fluxograma que mostra basicamente o que eu posso fazer com os metais. Então, aqui em cima, nós temos os minérios. Então, aqui a gente vai ter hematita, bauxita, cassiterita. Tá? Tá aqui estânio, aqui de alumínio e aqui de ferro. Esses óxidos são estáveis, são encontrados na natureza. Só que a gente não consegue, por exemplo, construir um avião com rocha. Tá? Então, preciso do elemento metálico. Então, para ter esse elemento metálico, eu entro com a etapa de redução, que é feita em alto forno, por eletrólise, por processo Baia, e aí vai entrar aqui detalhe da eletrólise. Então, aqui, a cada elemento, por exemplo, o alumínio é extraído por eletrólise, o ferro normalmente em altos fornos. Tá? Então, eu consigo, através desse processo, chegar nos metais e nas ligas. Esses metais e essas ligas, elas podem ser obtidas e ficar no estado líquido e depois no estado sólido. Quando ela vem para o estado líquido, eu passo por um processo de solidificação. Então, quando eu solidifico, eu encontro lingotes e placas. E a partir daí, eu começo a questão do processamento. Então, vou passar por um processo de deformação plástica para obter o quê? Por exemplo, um dos processos de conformação mecânica, laminação. Então, consigo obter, depois desse processo de deformação plástica, produtos primários que são chapas, barras, trilhos e perfilados. Do outro lado aqui, estado sólido. No estado sólido, eu passo por uma deformação e ruptura, tá? Um processo de moagem, e chego em um pó metálico. A mesma coisa pode vir desse lado aqui e chegar nesse pó metálico.
E desse pó metálico eu posso brincar também, que aqui tem todo um assunto chamado de metalurgia do pó, que a gente também vai ver. Então, essa parte de metalurgia do pó, eu consigo produzir peças acabadas ou semi-acabadas. Então, voltando aqui para os lingotes, tá? Placas, produtos primários, mais deformação plástica, mais a processo de conformação mecânica e chego à peça acabada. Esses lingotes também podem vir para as peças semi-acabadas e a partir daqui dá um outro destino. Tá? Então posso ter deformação placa localizada de ruptura, que é um processo de usinagem convencional, uma fusão e solidificação de deformação plástica e posterior difusão, que é o processo de soldagem, difusão e transformação de fase, que é tratamento térmico, difusão e adesão, que são tratamentos superficiais. Então todos esses processos aqui eu passo até chegar ao produto final. Então a gente vai estudar basicamente da solidificação aqui para baixo, nós iremos estudar esses processos, tá? No caso especificamente, a gente não vai entrar, por exemplo, quando for trabalhar com usinagem, a gente não vai entrar efetivamente como se faz a usinagem, ou seja, não vamos pegar um torno e sair torneando as peças, tá? Mas vamos conhecer os conceitos da usinagem. Então, isso daqui resume basicamente todo o conteúdo do curso. Aqui, basicamente, tá? Consigo as ligas metálicas, e das ligas metálicas a gente tem que elas podem ser classificadas em ferrosas e não ferrosas. As ferrosas nós vamos ter os aços e ferros fundidos. Então, os ferros fundidos normalmente são designados por esse nomezinho fofo, tá? Então, cinzento, branco, modular e maleável. E os aços eu vou ter aço de baixa liga, aço de alta liga, aços de baixa liga de baixo carbono, comumente chamado de ácido doce, ARBL, médio carbono como um médio carbono, tratado termicamente, alto carbono, comum alto carbono, ferramenta e os ácidos inoxidáveis, tá? Então aqui eu tenho uma gama muito grande de essa parte aqui de aços e ferros fundidos, basicamente é o que vai dominar aí cerca de 80, 85% a 90% da indústria metal mecânica. Os outros elementos, as ligas não ferrosas, você trabalha com uma menor quantidade de materiais nesta linha, tá? Mas a grande maioria fica aqui entre aços ou, em outras palavras, nas ligas ferrosas, tá? Nas ligas não ferrosas, o que é que a gente vai ter? Metais leves, tá? Alumínio, magnésio e titânio. As ligas de cobre, que pode se transformar em duas outras ligas, que é de bronze e latão. As superligas, que é com níquel, ferro, níquel e cobalto. Os metais refratários, que são lá do grupo 5B e 6B, tá? Vanádio, nióbio, tântalo, cromo, molibdênio e tungstênio. E as ligas de baixo ponto de fusão, zinco, chumbo e estânio. Tá? Então, esses elementos aqui têm uma determinada aplicação. Basicamente, você vai ter elementos misturados uns com os outros, tá? Depender muito das propriedades. Tá? Então, essas ligas não ferrosas, você tem um pequeno número, entretanto, contudo, todavia, algumas delas, pelo fato de apresentar baixo ponto de fusão, são mais utilizadas em um processo do que em outro. Tá? E aqui, basicamente, o que danado vai determinar o porquê utilizar determinados materiais. Tá? Então, aqui a gente tem essa piramidezinha que determina o que danado relaciona ou como se relacionam as propriedades. Veja que aqui tudo está interligado. Então, eu tenho aqui de um lado desempenho, o que eu desejo do material. Mas esse desempenho ele está ligado à síntese e ao processamento, está interligado à composição e estrutura, está interligado com as propriedades. Cada uma das coisas que for mexida aqui vai impactar nas outras propriedades. Então, se eu modifico alguma coisa durante o processamento, eu vou modificar alguma coisa no desempenho
vou modificar alguma coisa nas propriedades e vou modificar alguma coisa na estrutura. Se eu modifico alguma coisa na composição, mexo em todos eles. Então, uma coisa está relacionada à outra. Então, qualquer coisa que se faça, se coloque lá no tempero, eu vou modificar as propriedades. Então, por exemplo, pegar na cozinha. Então, se você coloca um quantitativo de sal maior, você vai alterar no sabor. Se você coloca menos sal, você vai alterar o sabor. Se você cozinha de menos, a comida não vai ficar tão... Se cozinha demais, vai ter um estapamento. Então, imagine tudo isso aqui como você na cozinha. Como danado, as variáveis que eu estou colocando, eu estou alterando propriedades e desempenho. Então, isso aqui sempre vai ser uma via de mão dupla. Em todas essas aqui, eu vou ter vias de mão dupla. Então, mexendo numa determinada coisa, eu altero as propriedades, eu altero o desempenho. Então, essa estruturazinha, esse poliedrozinho aí, tem que ficar na cabeça de vocês. Então, toda vez que mexer em qualquer uma das propriedades, modifico as outras. Tá? Não tem uma receita para cada uma das coisas que eu quero fazer, tem uma receita específica. Se sair dessa receita, eu volto a alterar algumas propriedades. Então, só para falar aqui uma relação entre a composição química e a microestrutura barra processamento, nós temos aqui um aço carbono, tá? 0,8% de carbono, resfriados a uma temperatura acima do eutetóide. Mas lá na frente a gente vai falar que danado esse eutetóide, tá? 723 graus Celsius. A taxas diferentes, resultando em microestruturas diferentes e, portanto, propriedades diferentes. Este primeiro aqui, está aqui na letra A, tá? Como está dizendo aí na figura, foi resfriado a 3 graus Celsius por segundo. Então vou ter uma estrutura perlítica. A mesma composição, ou seja, o aço a 0,8 carbono, agora resfriado a 300 graus Celsius por segundo, ou seja, um tratamento térmico resfriado bruscamente, eu tenho uma estrutura martensítica. Perlita, lamelas de ferrita e cementita. Voltei, baixa dureza e grande ductilidade. Martensita, alta dureza e baixa ductilidade. Vejam, mesma composição química, mudei o processamento, alterei de forma imensa as propriedades. Sai de um material que tem baixa dureza e grande utilidade para um de alta dureza e baixa utilidade, ou seja, fui para os opostos. Então, com simples processamento, eu modifico radicalmente a estrutura. Modificando a estrutura, altero a propriedade. Então, aqui tem outras brincadeirinhas, tá? Que tem, por exemplo, influência da alteração da composição química e do processamento das propriedades mecânicas e aplicações do cobre. Cobre com 99,99 de pureza. Cobre com 99,9 de pureza. 1. Tratado termicamente por recozimento. Mais na frente a gente vai falar que danado é isso. Com tamanho grande em torno de 10 microns. Limite de escoamento 50 megapascal. Onde é utilizado condutores elétricos. Esse mesmo cobre deformado a frio e encruado, mas a gente vai ver mais lá na frente. Limite de escoamento 300 megapascal, onde é utilizados contatos elétricos. Só liga, cobre-níquel, mesma composição. Recozimento e deformado a frio. Modifico o limite de escoamento. Tubos trocadores de calores. Fabricação de moedas. Então, essa brincadeirazinha aqui, só mudando o processamento, altero enormemente as propriedades mecânicas e a aplicação muda. Tá? Então, você tem um simples processamento, você modifica o material. Então, você poderia perguntar, quer dizer que eu não posso pegar aqui e comprar, chegar para um cara, comprar cobre desse negócio aqui, e eu mesmo fazer esses trabalhos, esses outros processamentos e obter propriedades diferenciadas? Sim, a depender daquilo que a gente deseja. Então, se eu quero para fazer contatos elétricos, vou fazer uma deformação a frio.
Deformação a frio basicamente é você pegar um metal e deformá-lo a uma temperatura abaixo de uma temperatura que normalmente os metais têm, chamada temperatura crítica, que aí o trabalho já passa a ser a frio. Então consigo deformar esse material e a partir daí aumenta as propriedades deles. Tá? Tem um negócio chamado encruamento que a gente vai estudar um pouquinho mais lá para frente. E esse tal de encruamento aqui vai ser muito falado quando a gente for falar de deformação plástica. Deformação plástica. E a gente for falar plástica e principalmente um processo chamado de laminação. Tá? Então isso aqui é muito importante quando a gente for falar de laminação. E aqui tem variações do material, também só mudando a questão do processamento. Eu tenho aqui uma peça feita por fundição, uma peça feita por extrusão. Aqui a peça fundida vai ter essa microestrutura. Veja como é diferente de uma peça extrudada. Veja que aqui os grãos eles têm um determinado formato e estão em uma determinada direção. Já na extrusão, o que é que acontece? Eu tenho eles meio que alinhados durante o processo, ou seja, como se fosse no esforço. Mas espera aí, o que danado é a extrusão? Tá? Extrusão basicamente você pega aqui o metal e eu estou empurrando esse metal para passar em um determinado orifício. Tá? Então estou pegando um diâmetro grandão aqui de um elemento, transformando num diâmetro pequenininho. Tá? A gente vai ver mais esse processo mais lá na frente. Então aqui eu modifico a estrutura cristalina, modifico os grãos. Modificando os grãos, eu voltei a propriedades diferentes. Tá? Então aqui é um processo de fundição, feito em molde metálico. A gente consegue ver aqui que os grãos que ficam em contato com o molde, nessa região aqui, são menores, no interior da peça já é maior, porque se o molde é metálico, retira calor muito fácil, muito mais rapidamente em contato com o molde, demora a retirar calor no interior do molde, isso dá tempo dos grãos crescerem. Tá? Então fica assim, essa estrutura da peça fundida. Tá? Então essas brincadeiras do processo em que foi utilizado e as propriedades vão estar muito relacionadas com o que a gente vai estudar durante o curso. Bom, encerramos aqui essa primeira parte, tá? O próximo assunto vai ser fundição e eu vou estar postando essa aula um pouquinho mais na frente, tá? Valeu, obrigado a todos e até a próxima.